Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito e nessa pequena aula eu quero trabalhar com as senhoras e os senhores o conceito de crime. O Instituto do Crime, ele comporta uma análise através de uma pluralidade de abordagens. Existem várias maneiras de nós abordarmos esse importante instituto jurídico que é o crime. A lei não oferece uma definição segura do que seja o crime. E já há tempos o legislador se apercebeu do fato de que compete à doutrina e não a ele próprio legislador definir o que seja o crime. Procurando então na doutrina, nós encontramos 4 diferentes maneiras de definir esse importante instituto jurídico que é o crime. 4. Quais são elas? O conceito ou critério formal de crime, o conceito ou critério material ou substancial de crime, o conceito ou critério legal e também o conceito analítico. Repito, quatro maneiras diferentes de conceituar o instituto do crime. Conceito formal, conceito material ou substancial, conceito legal e o conceito analítico. De todos estes, o conceito analítico é o mais importante, o que mais nos interessa, mas evidentemente nós precisamos compreender e assimilar todas essas diferentes maneiras de conceituar este importante instituto jurídico que é o crime. Comecemos então pelo sistema ou critério formal. O conceito formal de crime é um conceito que se forma através da análise dos aspectos exteriores do crime, através dos aspectos exteriores. No critério formal, então, nós não vamos analisar o interior do crime, nós nos contentamos com os aspectos exteriores. Então, pelo critério formal, podemos dizer que crime é todo fato humano proibido pela lei penal. Crime é todo fato humano proibido pela lei penal. Ou ainda, que crime é o fato ao qual a ordem jurídica associa a pena como legítima consequência. Crime é o fato a que a ordem jurídica associa, liga a pena como legítima consequência. Veja, estamos analisando o crime por um aspecto formal, pela sua forma, pelo aspecto exterior. Uma segunda maneira de conceituar instituto que é o crime é o conceito material ou substancial. Neste conceito material ou substancial, nós vamos analisar o conteúdo, o caráter danoso da conduta delitiva, o seu desvalor social, a importância que determinada sociedade atribui àquilo que considera deva ser proibido pela lei penal. Analisando então o crime, através desse conceito material ou substancial, nós podemos dizer que crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. Repito, crime é toda ação ou omissão humana, toda conduta, portanto, toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado, ou seja, um bem jurídico que a lei penal pretende proteger. Nós temos ainda um critério legal. O critério legal, ele vem definido no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. A Lei de Introdução, você encontra ela ali no seu vade-mecum, logo antes do Código Penal. A Lei de Introdução ao Código Penal é o Decreto 3.914 de 1941. No artigo 1º, este decreto 3.914 de 41, Lei de Introdução ao Código Penal, traz a seguinte definição que leio para as senhoras e os senhores. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Se a senhora, se o senhor analisar com calma
ler com calma e algumas vezes esse dispositivo legal, perceberá que ele serve única e exclusivamente para nós separarmos, para nós diferenciarmos o que é crime de contravenção. E ao definir o que é crime, fica aí muito claro que o crime recebe sempre uma pena privativa de liberdade. Pode ser uma pena na modalidade de reclusão, pode ser uma pena na modalidade de detenção, pode ser que essa pena de reclusão ou detenção, que são espécies de pena privativa de liberdade, seja fixada isoladamente, pode ser que ela seja cominada ao crime alternativamente com uma pena de multa ou cumulativamente com uma pena de multa. De maneira que se eu pegar uma figura delitiva qualquer, se eu pegar uma figura, um tipo penal incriminador qualquer, e quando for observar no preceito secundário, não encontrar ali uma pena privativa de liberdade, não é crime. Vamos lembrar disso? O crime vem sempre definido por uma norma penal incriminadora. Isso é uma decorrência do princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então preciso de uma lei penal incriminadora para definir o que é crime. A lei penal incriminadora, já sabemos, ela contém duas partes, o preceito primário e o preceito secundário. No preceito primário vem definida a conduta delitiva. No preceito secundário, vem definida a sanção penal. Pois bem, se nesse preceito secundário, se na sanção penal não estiver prevista uma pena privativa de liberdade, não é crime. Tem que estar lá reclusão, tem que estar lá detenção, pode estar lá reclusão ou multa, pode estar lá detenção ou multa, pode estar lá reclusão e multa, pode estar lá detenção e multa. Mas se não houver a palavra reclusão ou não houver a palavra detenção, segundo este conceito, do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, não há crime, não é crime. Perfeito? Agora, é preciso e é muito importante que as senhoras e os senhores observem que este é um conceito que está absolutamente desatualizado. Está desatualizado, sobretudo, desde a edição da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Desde a edição da Lei de Drogas, esse é um conceito que está de todo desatualizado. Por quê? Porque a Lei de Drogas, ao estabelecer os crimes, ela traz lá no seu artigo 28 uma figura delitiva. No artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, tipifica-se um crime, mas a este crime não está prevista, não está cominada sanção privativa de liberdade, pena privativa de liberdade. Vou ler o tipo penal incriminador, tipo penal legal do artigo 28 da Lei de Drogas. As senhoras e os senhores, por favor, me acompanhem. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Observem agora, as senhoras e os senhores, as espécies de sanção. Inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Como as senhoras e os senhores bem podem observar, o artigo 28 da Lei de Drogas tipifica um crime, mas não associa, não comina a este crime uma pena privativa de liberdade. Portanto, desatualizado se encontra o conceito de crime oferecido pelo artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, a que chamamos Lei de Introdução ao Código Penal. Perfeito? Existe um conceito legal, mas está defasado, está desatualizado. Chegamos então ao mais importante dos conceitos, porque disse que são 4 e dos 4 já nos referimos a 3. Já nos referimos ao conceito formal, que observa o aspecto exterior, ao conceito material ou substancial, que analisa o aspecto interior, ao conceito legal, do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, e chegamos então agora ao que mais nos interessa, que é o conceito analítico. Agora, o que é conceituar analiticamente? O que é um conceito analítico?
Conceituar analiticamente significa analisar todos os elementos que compõem este instituto jurídico. Portanto, para encontrarmos o conceito analítico de crime, nós vamos decompor o crime, nós vamos desmontar o crime, nós vamos identificar e compreender cada um dos diversos elementos que compõem as figuras criminosas. Todos os crimes, absolutamente todos os crimes, possuem uma mesma estrutura básica. Existe uma mesma estrutura básica. Pois no conceito analítico nós estamos desmontando, decompondo, fragmentando o crime, justamente para encontrar do que ele é feito. Quais são os elementos que o compõem, quais são os elementos que compõem essa estrutura básica que é comum a todos os crimes, que existe em todos os crimes. Nós queremos encontrar essa estrutura que existe em todos os crimes. Isso é que é o conceito analítico, isso é que é conceituar analiticamente o fenômeno criminoso. Então, nós precisamos analisar todos os elementos que compõem o crime. Pois bem, investigando na doutrina, nós encontramos três diferentes posições, três diferentes correntes, três diferentes teorias a respeito do conceito analítico de crime. Nós temos a teoria quadripartida, a teoria tripartida, a teoria bipartida. A teoria quadripartida insiste que o crime é composto de 4 elementos. A teoria tripartida insiste que o crime é composto de 3 elementos. A teoria bipartida insiste que o crime é composto de 2 elementos. Bom, analisemos todas essas teorias, todas essas correntes, para identificarmos qual aquela que melhor se apresenta e que deve ser adotada ou que foi adotada pelo nosso Código Penal, pelo nosso direito penal. De cara, afastamos a teoria quadripartida. A teoria quadripartida é minoritária, praticamente ninguém mais a segue, então afastamos essa teoria quadripartida. A teoria quadripartida é aquela que insiste que o crime é composto de 4 elementos diferentes. Quais são eles? O fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade, a culpabilidade e a punibilidade. Fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Por que afastamos a teoria quadripartida? A teoria quadripartida deve ser afastada por conta da inclusão da punibilidade como 4º elemento da figura típica. A punibilidade aponta a melhor doutrina, a punibilidade aponta a quase unanimidade dos estudiosos do direito penal, não é elemento do crime, mas consequência do crime. A punibilidade é a possibilidade do Estado aplicar uma punição ao agente criminoso. A punibilidade é a possibilidade de aplicar-se punição ao agente criminoso. Ora, a punibilidade, portanto, não é elemento constituinte do crime, mas consequência do crime. A punibilidade existe, a possibilidade de imposição de uma sanção ao agente criminoso existe justamente por ter ele praticado a figura criminosa. Então a punibilidade não é elemento, mas consequência do crime. Então, afastada está a teoria quadripartida. Restam-nos 2 teorias, a teoria tripartida e a teoria bipartida. Para a teoria tripartida, 3 são os elementos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para a teoria bipartida, 2 são os elementos que compõem o crime: o fato típico e a ilicitude. Percebam que a diferença entre essas 2 teorias está justamente no elemento culpabilidade. Aqueles que defendem a teoria tripartida entendem que a culpabilidade é elemento do crime. Aqueles que defendem a teoria tripartida entendem que a culpabilidade não é elemento do crime. A culpabilidade é um pressuposto para a aplicação
da sanção. Essa a diferença. Aqueles que defendem a teoria bipartida entendem que o dolo e a culpa estão alojados na conduta, dentro do primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Aqueles que defendem a teoria tripartida entendem que o dolo e a culpa estão alojados na culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. O dolo e a culpa saem da conduta, saem do interior do fato típico e vão se alojar na culpabilidade. A teoria tripartida é a teoria adotada, né, pela grande maioria da doutrina brasileira e também no direito comparado. A teoria tripartida é a teoria mais adotada. Por quê? Porque a culpabilidade ela não pode ser ignorada. A culpabilidade é a análise do desvalor da conduta. É possível, por exemplo, senhoras e senhores, é possível que haja uma conduta típica e ilícita e nós não possamos punir o sujeito. É possível que haja uma conduta típica e ilícita e ainda assim não se possa considerar aquele comportamento como crime. Explico. Imaginem as senhoras e os senhores o exemplo de um gerente de banco que é tomado por agentes criminosos que, através de uma ligação por videochamada, mostram para ele que uma outra parte dos comparsas dessa organização criminosa, dessa quadrilha de malfeitores, está com a família do gerente. Olha, temos aqui a sua família, você vai agora abrir o cofre e nos ajudar a retirar todo o dinheiro, ou então a sua família lá na sua casa ela será eliminada. O gerente do banco então abre o cofre e ajuda os criminosos a levar o dinheiro. Pergunta-se, a conduta praticada pelo gerente do banco é típica? Sim, ela é típica, ela está definida na lei como crime. A conduta praticada pelo gerente do banco é ilícita? Sim, é ilícita, é uma conduta contrária à lei, contrária à legalidade, é ilícita. Mas o gerente do banco pode ser punido? Não. Por quê? Por conta de uma causa de exclusão da culpabilidade. Não é possível, nas circunstâncias em que se encontrava o gerente, exigir tivesse ele agido de maneira diferente. Nós temos aí uma circunstância excludente da culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Então, o gerente do banco praticou um fato típico, praticou um fato ilícito, mas ainda assim não será punido por não haver praticado crime por ausência da culpabilidade, que foi excluída em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Então, para a doutrina majoritária no Brasil e no direito comparado, no direito dos outros povos, no direito penal dos outros povos, a teoria tripartida é a que predomina. Segundo essa teoria tripartida, 3 são os elementos que compõem o crime. Segundo essa teoria tripartida, os elementos são fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Então, para esta teoria tripartida, o crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Tudo bem? Espero ter conseguido explicar para as senhoras e os senhores. Muito obrigado pela audiência. Em breve nós continuamos analisando o conceito de crime, tá bom? Bons estudos, beijo no coração.